Programa livre para todos os públicos. Olá, eu sou Walter Bardavil. Eu sou o Capitão Wagner. Sou Alfredo Marques. Hoje, segunda-feira, 21 de março de 2016, você tem mais um encontro marcado com a gente na reprise às 18h30, logo após o jornal União Brasil. Confira os destaques da edição de hoje. Ciro Gomes tropeça na língua e acusa. Jantar promovido na casa de Tasso Gereissati em Brasília destinou à formação de sindicato de ladrões. Ciro Gomes agride cidadãos e recorre à estrutura do Estado para se proteger de qualquer reação. Já o destemperado Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, dá cabeçada em garota de 16 anos. O bicho está pegando. Processo de Lula volta para Sérgio Moro e o grampeador de Curitiba recebe críticas de metade do planeta e da torcida do Flamengo. Esses e outros assuntos no Minutinho Só. Parceria da RTVM com o nosso programa, repórter João Furtado. Nós estamos nas ruas e nós temos um vídeo aí da gente na rua, no centro da cidade, dando uma volta, ouvindo as pessoas e fazendo transcender o programa aqui desse formalismo e ouvir as pessoas. Eu acho que nós estamos num bom caminho. Vamos dar uma olhada aí na matéria que inaugura a nossa trajetória nas ruas de Fortaleza. Motivo de sair para fazer um programa junto com o povo. É necessário transcender a facilidade da convivência do estúdio para aprender nas ruas os dramas, conhecer as necessidades do povo e entender o que é que a cidade que nós temos e a cidade que queremos ter. Fortaleza tem uma série de problemas. Aqui o ordenamento do centro da cidade é um deles. O Estado, o município não cuida bem dos seus cidadãos e muitas das pessoas que estão aqui estão tentando meramente sobreviver. O Da Hora vem à rua com o compromisso de ouvi-los e o compromisso de trazer esses dramas para a televisão e iniciar uma discussão séria sobre a questão do ordenamento do centro e muitos outros assuntos que doravante vocês vão ver o Da Hora na rua, discutindo com a população os seus grandes problemas e os problemas da cidade de Fortaleza. Não é criar uma nova modalidade, é ouvir as pessoas. Nós temos a necessidade de ouvir as pessoas. Nós estamos produzindo programas engessados, muito formais, e a informalidade de romper com esse paradigma é levar às pessoas um programa mais consciente, mais consequente e propositivo. João Furtado para o programa Da Hora. Aí, Joãozinho. Interessante, Alfredo. Parabenizar o programa, parabenizar você, ao Walter, né, e o João pela iniciativa de Estamos na rua. É importante que a gente faça isso até para aproximar cada vez mais a população da imprensa. Eu acho que a TV União ela tem sido pioneira nesse sentido de levar à opinião pública o que ocorre nas ruas, o que passa nas ruas, tanto as dificuldades como também as soluções para esses problemas. Então a gente só tem que parabenizar a iniciativa. No programa de amanhã nós vamos tratar aqui da questão dos feirantes de veículos da Parangaba, vendedores de carros, de motocicletas, que se confundem muitas vezes com a atividade da feira do fim de semana, em que se vende produtos roubados e outras coisas. Amanhã nós vamos tratar disso. Nós fomos à feira da Parangaba, mas amanhã vem um dos diretores da entidade deles, da associação, tratar dessas questões aqui no Da Hora. Bom, fim de semana de gol pro Fortaleza, gol pro Ceará. Todo mundo tá alegre. Todo mundo tá alegre. Tá alegre, capitão? Rapaz, ele pulou um assunto aqui, viu? Não, mas a gente volta já para ele. 4x0 não podia ser diferente, né? Goleada, 4x0, jogou bem o time. Jogou bem. Podia ter feito mais gol. Fortaleza também perdeu muita oportunidade. Estava vendo os melhores momentos. Criou assim muito, mesmo. Mas perdeu muita Fortaleza, oportunidade. para falar a verdade, eu não assisti, não, mas o do Ceará eu assisti. Vi só os melhores momentos do Fortaleza. Assistiu? Gostei. Ceará jogou bem? Jogou direitinho? Perdeu 4 bastante gols, né? gol. 4 gols. Não, mas perdeu dá para fazer 4 gols jogando mal. Ele Né? perdeu bastante gol. Não. O outro é que jogou ruim demais. Bom, nós fomos ao show do Elimar Santos, um show que o cantor comemorava 30 anos de carreira, você faltou, Wagner, mas foi extraordinário. Ele não queria ir embora, não queria parar de cantar. Fazia tempo que nós não se tinha um show. saímos de lá, eu saí de lá mais de 4 horas da manhã e o homem ainda cantando.
Rapaz, foi mesmo. Pai, pense na vontade. Rapaz, tem umas imagens interessantes aí. Show extraordinário. Bota as imagens aí. Bota aí. Como não queria mais sair, aí pronto. Bota aí, bota aí. Bota aí. Eu dei um show à parte. Rapaz, eu vi um cara ali de costa, ali soltou, viu, menino? Fred Astaire, menino, o cabo movido a uísque, faz toda a marmota. Teve um amigo nosso que tava lá, que a mulherada assediou, que ele não teve espaço nem pra respirar. Foi o cara dando autógrafo direto. Era mesmo, a mulherada em pedindo cima. pra bater foto, não vou dizer quem Capitão? Não. Tá Você não tava nem lá, não tava lá? Eu vou ficar calado. Cala de boca, vamos pra frente. Bora. Você quer arranjar problema? Olha, continue falando. A viu? bandidagem em Fortaleza está até publicando edital. Meu senhor, minha senhora, é uma imoralidade. Está publicando, bota aí a foto do edital num poste. Olha aí, recomenda que as pessoas não dedurem os bandidos. Não caboetem. Não né? caboetem, na hipótese, porque vão voltar. A polícia passa por lá vai e embora. eles continuam na rua. Eles é que estão convivendo com você o dia a dia. Os bandidos estão dizendo que se você dedurar atividade criminosa, eles vão lhe pegar. Camilo Santana, eu vou lhe dizer uma coisa. Meu irmão, você não está governando é nada. E a prioridade é a segurança. Olha, né? esse secretário aí de segurança, eu já tinha arrumado a mala dele e tinha botado esse homem no olho da rua. Isso não tem cabimento, um negócio desse, cara. Em toda semana. Ontem não, de sábado para domingo, se eu não me engano, foi isso, ou de sexta para sábado, acho que foi de sábado para domingo. Uma caminhonete do Honda recebida a metralhadora. Na Aerolândia, ali no canal. Meia-noite, tome bala, meu compadre. Como é que, um policial anda na rua hoje? Aqueles carros não são blindados, não, são capitão. Não, são não. Né? Blindado mesmo é só o cara que está dirigindo. Porque darem tiro de metralhadora e não acertaram o cara, meu irmão, os carros viram peneira. Alfredo, só para registrar, que só no batalhão ali da Messejana, o batalhão que cobra aquela área, tem mais de 12 veículos parados por falta de dinheiro para pagar a manutenção. Então é o que eu tenho falado desde o começo do ano passado, que se o governador realmente fosse cumprir o que ele prometeu em campanha de priorizar a questão da segurança pública, a gente não ia ter veículo parado, a gente não ia ter falta de equipamento, falta de armamento, falta de rádio de comunicação, e a segurança seria outra. Então a gente espera que o governador venha cumprir o que ele prometeu em campanha, o que ele tem falado muito, porque da boca para fora o discurso tem sido muito bonito. Ceará pacífico, vamos investir em segurança, mas na prática isso não tem ocorrido, não. Bom, só um pequeno comentário aqui. Capitão, nós temos que ver o seguinte. Time que está ganhando não se mexe, não é verdade? Verdade. Mas quando você tem um time quando que está perdendo de goleada, o que é que você faz? Ou troca o técnico, ou contrata mais jogadores. Ou perde o campeonato. O que é que está acontecendo na segurança pública? É exatamente isso. Nós não estamos. A sociedade cearense hoje não está vendo os índices caírem. Muito pelo contrário. Eles estão subindo a cada dia. E com agravante. Não, o governo está dizendo que todo dia morre menos gente. Valdo, já que o Valdo quer trazer para o futebol, vamos imaginar aqui um time que não tem um CT para treinar, que não tem equipamento, que não tem bola sequer para treinar. Como a bola está murcha, né? Frente? Então não dá. Ele tem que oferecer ao profissional a condição de trabalho. Essa semana eu estava com alguns policiais que reclamavam. Capitão, eu saí da academia em 2007 e nunca mais eu fiz um curso, não fiz uma reciclagem, mas tem gente... 2007 para cá são 9 anos, você imagina, né, tem gente, Alfredo, que saiu da academia há muito mais tempo e nunca fez um curso de reciclagem. Então não dá, desse jeito, sem investimento na área, não dá. Bom, sem querer interrompendo,
carreata dos guardas municipais, o pessoal que fez concurso para o município. Foi aprovado. Foi aprovado. Fez curso de formação. E a guarda municipal não chama o povo. Vamos dar uma olhada aí. Olha a beira-mar inteira de carro. Vê aí, vamos ver aí. Essa é a força da T2. Ok. Diz que imensa carreata, enquanto os carros primeiros estavam chegando no Tá perto do Yacht Club ali. No Yacht Club, ainda tinha carro saindo do Dragão do Mar. Só para o cidadão que está em casa entender, Alfredo, esses manifestantes foram aprovados no concurso da Guarda Municipal, a Prefeitura pagou o curso de formação, ou seja, gastou com a formação de 750 aprovados, eles estão aguardando a nomeação e até agora não tem um posicionamento da Prefeitura em relação à possibilidade de nomeá-los ou não. Infelizmente, a gente está precisando de gente nas ruas e a Prefeitura não aproveita esse efetivo. Capitão, tem um vídeo aqui mostrando em um hospital baratas. Agora vamos ver qual hospital que tem essas baratas. Vamos ver se identifica aí. Você identifica. A princípio é IJF. Recebi como sendo o IJF. Mas vamos dar uma conferida aí. Talvez você em casa reconheça aí o local. Vamos dar uma olhada aí. Eu sei. Tem voz? Tem viva voz? Tem, eu fiz. Ó, aqui é a porta da cantina. Do outro lado aqui é o refeitório. Passando as baratas da lá pra cá. Cozinha fazendo as merendas. E as baratas? E a barata passando. Eu Por até cima das brinquei. comidas? Sim, assim nas pernas dela. Subindo nas pernas da mulher que estava servindo a janta. Sim, tomando das baratas. Pois é. Aí a minha Também ela vai assim, servir ela vai servir os alimentos em cima do esgoto, cheio de barata, até rato. O rapaz estava ali para matar os ratos. Até o rapaz vai lá para o nosso corredor matar as baratas lá. Daí, nós trouxemos o pano para cobrir a senhora aí, para trocar de roupa. Tinha 3 baratas. O menino matou uma pequena, a outra foi presa dentro do pano e a outra estava morta no chão. Porque nós limparam já. Mas que é isso aí, passou até nem as caras pra gente. E é barata. Bom, isso aí é um horror. Dentro do Seja hospital. que hospital for, a pessoa ferido, hospitalizado, deitado numa maca. Convivendo com rato, barata. Com rato, as baratas passando por cima das feridas da pessoa. Meu irmão, que diabo é isso? Rapaz, Senhor secretário do estado, do município, seja de quem for esse hospital aí, identifique de quem é a responsabilidade, mas isso aqui é um ultraje. rapaz, tá Olha, demais, isso tá é demais. um absurdo um negócio desse. As redes sociais servem para a gente denunciar esse tipo de coisa mesmo, realmente esse tipo de coisa. Mas é uma imoralidade isso. O distrato, a desatenção que o Estado tem, o ente público, né, tem com o cidadão. Alfredo, com rede social hoje não dá para mais esconder nada do cidadão nem da opinião pública. Felizmente, aliás, a rede social tem servido, logicamente, para esclarecer, para denunciar, para mostrar o descaso, muitas vezes, do serviço público. Lógico que a gente tem que ter cuidado, tem muita coisa que circula em rede social que não é verdade, muita coisa que é criada, mas grande parte do que é mostrado em rede social tem um fundamento, e isso aí... E vai claramente... uma pequena lembrança. Senhores gestores, hoje é diferente, bem diferente de outrora. Hoje a população ela tem mecanismo
para denunciar e se comunicar. Então, prestem bem atenção. Isso serve para governador, deputado federal. Ainda tem mais. Políticos de um modo geral. E ainda tem aqui o da hora que faz questão de mostrar para que nós possamos ter uma cidade, um estado e um país digno de um cidadão. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já já. Olá, eu sou Hamilton Nogueira e gostaria de convidar você para acompanhar o programa A Verdade, que vai ao ar ao vivo às terças-feiras, às 19h15 e reprisa sempre às sextas e aos domingos, às 23 horas. Estamos de volta. Eu queria aqui fazer um esclarecimento em relação ao que circula em redes sociais quanto à demissão de alguns vigilantes de escolas públicas do Estado de Ceará. Eu queria deixar muito claro que o governador do Estado não se chama Capitão Wagner, nem tampouco o secretário de Segurança, nem o secretário de Educação. Por uma atitude do governo do Estado, em comum acordo com a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação, alguns vigilantes estão sendo substituídos por policiais militares aposentados, que já estavam na reserva remunerada, foram chamados para voltar à atividade e estão trabalhando nessas escolas. E circulou em redes sociais áudios de alguns supostos vigilantes que citavam adversários políticos meus e diziam que quem teria providenciado essa troca teria sido o Capitão Wagner. Queria dizer primeiro que eu queria ter a metade da força que o povo acha que eu tenho, para substituir, para mandar na Secretaria de Segurança, mandar na Secretaria de Educação. Então, quem manda no governo do Estado é o governador Camilo, ao qual eu faço oposição. E só para deixar muito claro, a única reunião que eu tive com o governador foi em janeiro de 2015. Há 1 ano e 2 meses que eu não me sento com o governador para discutir qualquer pauta em relação às demandas do Estado de Ceará. Então, fica muito claro que eu não tenho nada a ver com isso, que quem é responsável por essa mudança é o governador do Estado. Eu acho que... Você tem incomodado, né? Tem incomodado bastante. Para estarem criando esse tipo de coisa, só incomodando bastante. Senhores, quem se sente incomodado também é o pessoal que mora vizinho a uma igreja evangélica, lá na rua Romeu Martins, 267. Olha, a igreja está no caminho do céu, mas o vizinho está dando nada da vida, achando que está vivendo no inferno. Vamos dar uma olhada aí. Aí, Romeu Martins, no Montese, a pessoa que mandou o vídeo pra gente aqui, indignada, isso aí é próximo de meia-noite, eles fazem festas já comunicou a DECOM, como é DECOM não, a SEMAN, já denunciou a polícia e não tem solução. Não consegue parar as festas da igreja. A filha do casal estava adoentada, a criança sem conseguir dormir por conta do barulho, que é excessivo. Eu não coloquei o áudio todo aí, mas é perturbador o negócio. Quem também está danado da vida com a falta de sono é o pessoal que depende de uma empresa ruim chamada Coelce. Vamos dar uma olhada aí nas imagens. É nessa hora que a gente vê como a gente é dependente, viu? A situação do Aracapé, tudo no escuro, minha gente, olha aí, ó. Desde ontem à noite, tudo no escuro. Pobre aqui do Mercadinho Capistano teve uma perca de quase R$2.000 ontem de produto. Coelce, nos ajude, pelo amor de Deus. Ontem a gente passou a noite sem dormir e hoje vai ser do mesmo jeito. Desde ontem que a gente tá sem energia aqui quase. Ai, acabou. Rapaz, isso é no Aracapé, Alfredo. A gente vê cada vídeo aí na televisão dizendo que no Aracapé tá um mar de rosa. Um show. Como é que tá a CPI da Coelce lá na Câmara, hein? Ninguém ouviu mais falar. Rapaz, cadê? Roberto Burnes, cadê esse negócio aí, homem? Rapaz, eu vou ter que trazer o Roberto aqui para ele dizer como é que tá esse negócio. Porque de repente parou-se. Pois é, ninguém sai do canto. Pararam de mexer no assunto? Não, tanto quem zoado tá e parou. tiririca com essa conversa de coisa pública é o pessoal que mora no entorno de onde vai passar o VLT. Ainda até na presente data, sem receberem os valores de indenização, e as pessoas não têm condição de se mudar, enfrentar um transtorno desse, de sair de onde moram. Já fazem 5 anos essa brincadeira. Pois é, e está na iminência desse negócio funcionar, e os caras estão querendo o dinheirinho para fazer a compra do outro imóvel. Mais do que necessário. Mais do que justo, né? E justo. Não tem o que enrolar mais, não. Bom,
PSDB e PMDB, segundo Cid Gomes, tramam golpe contra Dilma Rousseff, né? Realmente, na leitura do governador do estado, o vice-presidente da República, Michel Temer, que circula muito bem do PMDB e circula muito bem em outros partidos políticos, tem feito de tudo para ser ele o sucessor da Dilma, né? Ele é o sucessor natural, mas, segundo o próprio ex-governador do Ceará, é chefe de uma quadrilha de bandidos. Olha, eu acho que a grande preocupação aí da família Ferreira Gomes, a gente vê até alguns jornalistas com esse mesmo posicionamento, é de que o PMDB possa assumir o país, né, e dificultar de alguma forma a reeleição do prefeito Roberto Cláudio, né? A única justificativa para esse tipo de acusação é essa, né? O PMDB assumindo a gestão do país, logicamente que eles não vão ter o apoio que o prefeito Roberto Cláudio tem hoje da presidente Dilma. Não, sem pai, sem mãe. É aquele cachorro perdido na mudança. E o próprio governador também, que é do PT, né, adversário do Eunício Oliveira, que foi candidato a governador também, poderia ter alguma dificuldade por conta disso. Então, acho que a grande preocupação é essa. Não há motivo para tanto desespero se não for essa preocupação com o futuro político do grupo. O PMDB está fechando um acordo com o PSDB, um acordo em que, inclusive, Zé Serra autoriza, daqueles que avalizam o acordo, desde que Michel Temer se comprometa com o fim da reeleição, para ele não entrar na garapa, aí passar mais 7 anos aí de poder e a gente ficar olhando aí esse esquema de picaretagem mas há um movimento já nacional que o pessoal quer já novas eleições para 2016, que seria mais sensato. Bom, esse movimento ainda é embrionário, não precisa de uma aprovação. As possibilidades, os congressistas recém-eleitos gastaram milhões e bilhões para serem eleitos. Você acredita honestamente que eles vão admitir uma nova eleição? Mas olha, tudo é possível na altura dessa. De picareta que estão lá, meu irmão, quase tudo processado no STF. Por isso mesmo, que eu acho que uma nova eleição agora seria fundamental para o país. Mas a grande questão é essa. É você juntar a vontade de comer com bebê. Que depende justamente do Congresso. Exato. Será que o Congresso vai querer se sujeitar de novo Mas se ele for um pouco sensato popular, e pensar no Brasil... aí a coisa, nós temos que pensar no Brasil nesse momento. Com o coletivo que não existe. A Aécio Neves suscitou ainda a hipótese da renúncia da presidente Dilma e, em caso da presidente Dilma renunciar, ele apoiaria o Michel Temer. Realmente, aí é complicado, meu irmão, foi vaiado nas manifestações por conta desse posicionamento, que é um posicionamento só de obter vantagem para si e para o partido dele. Lembrando que são 3 as possibilidades, né, Alfredo? Havendo a renúncia, Michel Temer assume, né, que é o sucessor natural. Se ocorrer o processo de impeachment também, quem assume é Michel Temer. E se nós tivermos a cassação da chapa pelo TSE, que é um processo que está correndo também no TSE por conta do abuso do poder econômico e político. A chapa alcança os dois? Alcança os dois, aí sim teríamos uma nova eleição. Se for caçada a chapa completa, Dilma, Temer, aí sim teríamos uma nova eleição. Ciro Gomes denuncia a formação de um sindicato de ladrões que estariam aí mancomunados, PMDBistas e PSDBistas, os tucanos, e esse acordo, essa trama teria dado lugar na casa do senador Tasso Gereissati, em Brasília, num jantar que ele ofereceu a esse ajuntamento de picaretas. Da forma que ele fala, parece que ele participou do jantar, né? Uma riqueza de detalhes tão grande. Ele estava sentado na mesa, né? Meu Deus do céu. Não, mas não precisa ir muito longe para ver essas encenações aí. Aliás, ele anda meio destemperado. Capitão, você disse o seguinte, você deu uma declaração à imprensa dizendo que Ciro Gomes estava agredindo e se valendo da proteção do Estado para continuar agredindo, botar o dedo na cara dos outros e fazer agressões. Vamos só relembrar o que aconteceu na semana passada, onde o ex-governador, ex-ministro e candidato a presidente da República pirou e partiu para cima da galera. Vamos ver aí. Vira a casa dos outros que eu tô com. Fascista, vamos circular. Circular, cada um procura a sua casa. Cada um procura a sua casa. 1h não é hora da casa dos outros. Teu filho da puta. Pra casa. Não vai acontecer.
Democracia, vem acontecer, seu frouxo, filho da puta. Pera aí, rapaz. Filho da puta, me solta. Me solta. A polícia na porta da minha casa. Vai, seu frouxo. Seu frouxo, fascista. Democracia não é respeitar a casa alheia, rapaz. Estou protegendo é você. Amanhã tem um que dá em você. Amanhã não é um tiro na tua cabeça, filho da puta. Vamos circular, cada um pra casa. 1h da manhã na casa dos outros. Eu vou proteger a casa de vocês. Quando vocês fazem isso com o outro, amanhã vem e faz contigo. Sua frouxa. Covarde. Pra casa. Bora pra casa, tá na hora. Me solta, vai pra casa, não fica nenhum. O desespero do ex-governador Ciro Gomes, né? Por que você faz essas coisas? Nem o irmão entende, nem o irmão entende. Capitão, ele tem direito de estar mandando a pessoa que está na rua para casa. Empurrando as pessoas, chamando de filho disso, filho daquilo. Agredindo. E o pior de tudo, quem estava segurando ele ali, quem estava contendo, eram policiais, são pagos com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, para conter uma pessoa desequilibrada. De passagem, oficiais da polícia se prestar um serviço desse, tá certo? É a prerrogativa que ele tem. Não, mas permitir, um oficial da polícia permitir que um ex-governador, um ex-qualquer coisa, vá afrontar as pessoas em ato de cidadania, que é isso? Isso é um absurdo. Se eu fosse um oficial desse, eu pedia meu bonezinho. Eu não precisava me prestar um serviço sujo desse. Me lamento, não sei nem quem são. Mas eu não me prestava a um negócio desse, não. Lamentável. Agora, eu já acho, para encerrar aí para os nossos comerciais, eu já acho que esse policial, ele foi até sensato. Porque descompensado do que ele... Não, descompensado, exatamente, descompensado como ele estava, ele podia ter agredido o rapaz... Se um murro em alguém agredir, ele agrediu, né? Empurrou. Não, de nome ele já empurrou, mas eu agredi até, ia mais além do que isso, né? Que eu acredito que ele não é. Antes do encerrar... político. Carlos Lupe, presidente do PDT, um dia depois, junto com Ciro Gomes, no Rio de Janeiro. Confira as cenas aí. Cabo Frio. Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Fome, durmo no chão, mas não me junto nessa porra de ladrão. Eu passo fome, durmo no chão, mas não me junto nessa porra de ladrão. Eu passo fome, durmo no chão, mas não me junto nessa porra de ladrão. Bom, isso aí, essa cena... É estilo, tão junto também, muita luta de MMA. Tá certo, Pois é. Tá Carlos Lupe, presidente do partido. Total. Essas imagens aí são do Ceará 7 News. Meu Deus do céu. Dá conta dessa agressão. Isso é um ato de insanidade. Eu acho que nós estamos experimentando momentos únicos na política do Brasil. O clima está exacerbado, as pessoas estão ensandecidas e não há equilíbrio. Só falta ele aparecer agora, Alfredo, e dizer que foi um ato de carinho, que estava querendo abraçar e dar um cheiro. Uma cabeçada e dar uma amarrada Mas ele foi dar um beijo na testa dela. Deve ser isso, deve Meu ser. Deus do céu. Vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. Meus amigos, estamos de volta e este é um momento que nós devemos ter muita cautela. Irá falar o bispo lá de... Até o anúncio está sendo cauteloso. O bispo de Crateús, Dom Ailton Meneguzzi. Vamos escutar o vídeo dele? Cautela, gente, tenha calma. Sobre esse momento de crise política do Brasil. Agora é bom saber que o episcopado brasileiro é composto de quase 500 bispos. Vocês não vão pensar que 500 bispos pensam igualzinho um ao outro. Mas como CNBB, duas coisas posso dizer a vocês. É claro que nenhum bispo do Brasil concorda com corrupção. E nós apoiamos que as investigações sejam feitas. Queremos que as denúncias sejam apuradas e que, uma vez provadas, não antes de serem provadas, escutem bem isto, porque o que está acontecendo no Brasil é que já estão tratando de criminosos
antes de se provar as coisas. Então, uma vez provadas, que se punam os culpados. Agora, os culpados não são desse partido ou daquele só, não. Não sejamos bobos. Tem corrupto em tudo que é partido. E a corrupção não foi inventada de 15 anos para cá. Não sejamos inocentes. O que está acontecendo é que agora se está permitindo que as coisas apareçam. Isso é bom, não é ruim. Então esse é o primeiro pensamento da CNBB. Segundo, nós não aceitamos que partido político nenhum aproveite dessa crise para dar golpe no país. Não é hora de virar. Vamos aproveitar agora para tirar essa turma do poder porque nós queremos voltar. Nós não estamos interessados de trocar governo simplesmente. Nós queremos que o país seja respeitado, que os cidadãos brasileiros sejam respeitados. É isso que quer a CNBB. Nós não vamos apoiar simplesmente troca de governos, de pessoas interesseiras, que estão apenas querendo se apossar, porque são carreiristas. Não vamos acreditar que muito desse barulho aí estejam preocupados conosco, não. Tem muita gente lá pousando de santinho, mas que nunca pensou em pobre. E não pensa em pobre. Estão fazendo discurso bonito porque querem o poder. E com isso a CNBB não concorda. Bom, aí a coisa está pegando, porque aí o discurso dele aí já foi um discurso que, na realidade, ficou meio assim. Uma hora ele é a favor e depois ele disse, não vamos mudar, porque, pelo menos eu entendi dessa forma. Não, na verdade o que ele quis dizer foi que, infelizmente, ele tem razão nisso, na grande maioria dos partidos existe envolvimento de pessoas em atos de corrupção. Isso é notório. Isso é muito claro. Agora, logicamente, como formador de opinião que o bispo ele pede à população para ficar de orelha em pé, de ficar atenta, porque tem muita gente querendo se aproveitar da situação. Carreirismo e aproveitadores. Mas sempre tem, sempre teve, sempre terá. Agora o que não é, viu, Alfredo? Agora vamos voltar aqui a uma pauta interessante. Fascistas incendeiam sede do PC do B em Campo Grande e arrombam eu acho que a coisa não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Nós temos que respeitar. Eles têm o direito de defender a ideia deles, no que eles acreditam ou não acreditam. A verdade é essa. Mas a prudência nesse aspecto... Já imaginou ela se, é muito séria. Se o sectarismo, houvesse sectarismo nessa oportunidade do outro lado, tocando fogo em sedes do PSDB, tocando fogo em sedes... Aí viram anarquia. Eu acho que nem lá nem cá, né? Isso não tem menor sentido. Isso não tem menor sentido. Tem que ser democrática. Eles têm o direito de dizer o que eles pensam. Não basta ir para a rua de forma ordeira. Tem que ter uma conduta ordeira. Né? Mentir pode mentir. Foi justamente esse tipo de ato que em 2013 afastou a população decente das manifestações. Então que a gente possa deixar muito claro que o sucesso das manifestações de hoje é justamente a cordialidade, a pacificidade que as pessoas têm das ruas para reivindicar aqui a tem um armão de peia, mas tem em geral é tranquilo. Senhores, um caso ou outro, senhores vamos dar uma carreirinha aqui para a gente cumprir a nossa pauta. 6 linhas na véspera da prisão do presidente Lula, controladas pela operadora Vivo, ficaram mudas. Moro, que queria manter o grampo sobre todo mundo, ficou indignado quando tomou conhecimento pela Polícia Federal que essas linhas não estavam sendo bloqueadas e determinou, a Polícia Federal havia pedido uma multa de 50 mil por minuto, ele aumentou para 100 mil,
Assim mesmo, a Vivo não cumpriu e veio com a notinha pálida dizendo que, devido a um problema de falha técnica, parte dos clientes de serviço de voz fixa e móvel da empresa, nos dias 3 e 4 passados, teriam tido um problema de recepção de áudio das linhas. Só as linhas que estavam sendo... Só 6. As que estavam grampeadas, porque tudo o resto estava funcionando. Bom, o escândalo do grampo criminoso do senhor Moro, alcançou também o escritório de advocacia de Lula, tá? De Lula, né? Que é Instituto Lula, aquela coisa toda. 25 advogados foram grampeados. Alfredo, isso é um absurdo. Essa questão do grampo criminoso na questão do ex-presidente Lula, sim, tá entendendo? Há controvérsia sobre isso aí. Porque, na realidade, quem estava grampado, como eu disse naquele dia, era o telefone dele e não o da presidente. Meu irmão, presta agora, atenção. Há controvérsia nisso aí. Não há controvérsia, é bem molinho. Você aí tem que entender o português, como as coisas são. O resto é sofisma. Na hora que o presidente da República é grampeado, o processo sai da competência desse rapaz aqui e vai para o outro. Há controvérsia. Não há controvérsias. Porque não há tá controvérsia. Todo mundo dando presidente da República é presidente da República. Na hora em que seu juiz vê que tem um advogado no grampo, ele já tira a competência. Ele não teria o direito jamais de publicar um áudio entre o advogado e o cliente. Alfredo, nunca. A grande contradição... Eu não concordo com isso. Deixa eu só tentar explicar. Porque a nação brasileira jamais iria saber a grande... calma, já está vermelho, não está vermelho. Tenha calma. O que acontece no vídeo, esse vídeo aí, mostra por que nós estamos sendo governados, meu amigo. A grande contradição, Walter, O problema está aí. Ele soltou está isso aí. Se ele soltou, o problema não está aí. Errado ou não está o problema não está aí. Nós estamos focando. O foco é que está errado. Nós temos nada que focar disso, no vídeo. Nada disso. No vídeo. O crime do vídeo é um crime. Mas tá o crime da gravação é outro crime. Tá certo? O seu Moro vai ser responsabilizado pelo crime que ele praticou. Tal qualmente, seu Lula vai ser responsabilizado pelo crime que perpetrou. Alfredo, deixa eu só fazer um contraponto aqui, que o Walter não deixou, deixa eu fazer o contraponto. O que está se questionando muito nas redes sociais é que o então ministro da Justiça, hoje advogado-geral da União, na época da investigação do Mensalão, quando foi grampeado um dos agentes do Mensalão e em conversa com o senador da República, o ministro defendeu, não, quem estava grampeado era o agente ali do Mensalão, não era o senador Demóstenes Torres, que inclusive depois acabou deixando de ser senador. Então, a opinião dele à época era essa, hoje a opinião dele é diferente. Então, que a gente possa ter coerência, e eu concordo com o que o senhor fala, agora não dá para você ter uma opinião antes e ter uma opinião diferente hoje. Eu acredito que sua opinião, a sua, acredito que antes era essa e continua sendo essa. Diferentemente do que aconteceu com o ministro da Justiça, hoje advogado-geral da União. O Estado tem limite na atuação do Estado. Não interessa quem seja. E não interessa que crime esteja apurando. Tem que ser preservada e respeitada a regra do jogo. Ao senhor Moro compete também respeitar a lei. A lei que ele usa para encarcerar, para prender com legitimidade, é a mesma lei que o vincula e o obriga a cumpri-la. Não cabe outra coisa. Senhor Moro, o senhor cometeu um crime. A OAB do Rio de Janeiro se posicionou contra o senhor Moro. A OAB do Ceará também se posicionou contra ele. O nome disso é grampo criminoso. O senhor foi vítima de grampo. Já fui vítima de grampo. Isso é a longa mão do Estado numa ação criminosa, utilizando equipamento público e tem que respeitar a regra do jogo. Não pode ser desse jeito. Se ele errou, ele vai responder pelo erro dele. Lógico que vai. O que eu quero deixar bem claro aqui é que não se pode pegar esse foco e jogar em cima do Moro e tirar o foco, que é... Não tem tirado de foco. Tá sendo tirado. Não, bastava ele pegar. Olhe bem como são as coisas. Está aqui a degravação dos áudios, excelência, ministros do STF, deem sequência ao processo, que a partir deste momento eu estou impedido legalmente de continuar com isso. Deem sequência. Está aqui a prova do crime, apure. É isso. Ele tem que ver que ele tem limite. Por que que o seu Lula e a presidenta correm o tempo todo para sair das garras dele? Ele estava errado até então? Não estava, meu amigo. Não interessa. Isso que nós temos que analisar. O povo tem que analisar isso aí. O povo tem que estar analisando. Tem que estar analisando a lei. A lei tem que ser vista, mas vista pela competência. Tem que ser respeitada pelo Sérgio Moro também. Ele não pode ser o juiz e o carrasco. Sim. Ele não pode ser os dois juntos.
diante dos E outra, fatos, ele a correu, decisão ele do mostrou. senhor Sérgio Moro não é terminativa. Ele é juiz de primeiro grau, senhores. Ele é juiz de primeiro grau. Todo ato dele tem revisão pelo tribunal. Não é desse jeito que você está pensando, não. Senhor Sérgio Moro, o que ele diz hoje é rasgado amanhã de manhã. Sim. Pode ser. Pode ser. A justiça vai decidir. Mas até agora ela referendar, legitimar ou não. Agora, nós temos que dar o foco no conteúdo da gravação. Isso Bom, sim. olha aqui, pra gente encerrar aqui o nosso programinha, que nós Já está papocando. No tempo final. Canequinha do Da Hora, olha aí. Rapaz, camiseta, olha aí. Eita, a camiseta aqui, ó, camiseta do Da Hora. Atenção, pessoal aí, ó, tá chegando a hora do sorteio já. Nós vamos fazer o sorteio já. Logo, essa semana ainda, eu acho que a gente dá notícia, tá? E aí, você mande a mensagem pro nosso WhatsApp, tá aí na tela, mande notícia, mande informação. Que nós seus vamos dados, fazer, né? Seus dados. E que nós vamos fazer um programa cada vez melhor. Abraço. Amanhã tem mais. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser, e que Deus nos abençoe.